No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Estava sentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar moveram-se à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar como uma tenaz. E com a brasa ele tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada, perdoado o teu pecado. Depois disso eu ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Até aqui o texto bíblico. Obrigado por estar de pé, pode tomar seu assento, fique à vontade. Eis-me aqui, envia-me a mim. Um dos textos mais conhecidos quando nós falamos a respeito de missões, o ato de dizer sim para Deus e de ir às nações, de fazer a sua obra. Hoje eu não quero estar tocando a respeito deste assunto. Nós queremos fazer uma outra abordagem, como igreja hoje, para o texto que ora nós lemos. Lemos um texto a respeito de um profeta chamado Isaías, profeta de suma relevância no Antigo Testamento. E esse profeta está vivendo um momento único da sua vida. Ele entra no templo e nesse dia algo diferente aconteceu. É interessante também pensarmos que ele está no capítulo 6, mas houveram outros 5 capítulos antes, aonde ele já era profeta, aonde ele já falava de Deus, aonde já havia um chamado sobre a sua vida. Mas se você olhar os primeiros capítulos de Isaías, você vai ver que ele está tendo um relato forte contra o pecado, contra a maneira como as pessoas se posicionam. Ele está dizendo: ai daqueles que fazem isso, ai daqueles que fazem aquilo, ai daqueles. E ele está sempre apontando o erro que as pessoas têm. E não que ele esteja errado, ele é um profeta, ele tem que trazer direção ao povo. Mas ele está falando: ai daqueles, ai daqueles, ai daqueles. Tem uma parte muito forte ali, quando ele também mostra que ainda que os nossos pecados sejam como a escarlata, o Senhor quer torná-los mais alvos do que a neve. Há uma mensagem de esperança também, mas a mensagem está sempre focada nas pessoas, no que elas precisam fazer, no posicionamento que elas precisam ter e do quanto elas estão erradas. Mas nesse dia tem uma coisa diferente que acontece. Ele entra no templo e não tem nenhum ai daqueles, mas existe um ai de mim. Alguma coisa acontece na vida deste homem que ele não está mais olhando para quem está fora dizendo ai daquele, ai daquele, ai daquele, mas ele está dizendo agora: ai de mim que vou perecendo, eu estou perdido, ai de mim. E o que acontece? O que realmente está acontecendo na vida desse profeta para chegar a tal ponto? Nós precisamos olhar para a Bíblia de uma forma completa e entender de que cada verso está ali por um objetivo de Deus. Nada na Bíblia está por acaso. E esse texto aqui, que nós vamos estudar hoje, cada partícula dele tem uma mensagem para nós. Já dizia Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 15, versículo 4, que tudo quanto foi escrito para nosso ensino foi escrito. Ou seja, tudo que está aqui registrado é para nos ensinar alguma coisa. Também Paulo em 1 Coríntios 10 e 11 diz: estas coisas lhes sobrevinham como exemplos e foram escritas para advertência nossa.
Todas as coisas que estão na Bíblia Sagrada, de alguma maneira querem nos ensinar alguma coisa. E quando a gente olha para o livro de Isaías, no capítulo 6, nós começamos lendo assim, no ano que morreu o rei Uzias. No ano que morreu o rei Uzias. Sabe, ele poderia ter citado qualquer outra coisa. Ele poderia ter dito, no ano em que Jotão começou a reinar. Acredite, tinha um rei chamado Jotão. Provavelmente ele era um Jota com pelo menos 10 centímetros a mais do que eu. O rei Jotão. E uma das características desse rei é que ele estava reinando enquanto o outro ainda vivia. E isso não era muito comum entre os reis. Geralmente um morria e o outro assumia. Mas o rei Jotão estava reinando já antes do rei Uzias morrer. E nós vamos entender por quê. Mas ele não cita isso. No ano que Jotão começa a reinar, e ele era um rei que tinha um diferencial pelo fato de... Talvez seria algo relevante para ser contado. Mas o que foi relevante na vida de Isaías foi a morte de Uzias. Segundo alguns historiadores, Uzias era primo de Isaías. Isaías foi um profeta que profetizou em 4 reinados: o reinado de Uzias, o reinado de Jotão, o reinado de Ezequias e o reinado de Manassés, quando ele foi cerrado ao meio. 4 reis. Então nessa época ele era um rei muito jovem, ele era um profeta muito jovem. Mas aquele rei tinha uma influência grande na vida dele. Tanto que quando esse rei morre, ele entra no templo e algo diferente acontece. Sendo ele um profeta, será que ele já não tinha entrado no templo outras vezes? Com certeza sim. Assim como você que já entrou nessa igreja ou em outras igrejas tantas vezes já nesse ano. Mas assim como nós, às vezes nós entramos e saímos da igreja e nada nos acontece. Entramos na igreja, fazemos uma visita na igreja, cantamos uns louvores na igreja, ouvimos uma palavra na igreja e vamos embora. Isaías era da mesma forma, ele entrava, falava tanto, profetizava, escrevia no seu livro, mas nada acontecia. Ele entrava na igreja e nada acontecia, até o dia em que Uzias morre e ele entra no templo, e aí alguma coisa acontece diferente. Naquele dia ele tem um contato com Deus, naquele dia ele tem um encontro com Deus, naquele dia ele vê algo que ele nunca tinha visto até então. Existem momentos na nossa vida que de verdade nós entramos no templo. Existem momentos na nossa vida que de verdade a gente entra e vê alguma coisa diferente do que a gente tem visto até então. Mas talvez a resposta esteja em algo que precisa acontecer antes, em algo que precisa acontecer na nossa vida. E neste caso, Uzias havia morrido. Se você ler a respeito dos isso, deve estar pensando agora, bom, esse rei devia ser um rei terrível, né? Esse rei aí, olha, pelo contrário, gente, o rei Uzias era uma pérola. O rei Uzias era muito bom. O rei Uzias foi um dos melhores reis que Israel teve, acredite. E olha só, ele esteve tanto na presença de Deus, que eu vou ler um relato aqui, só para você ter uma ideia, preste bastante atenção. O que Deus fez através deste homem, olha só. Ele saiu, guerreou contra os filisteus, que eram inimigos de Israel, quebrou o muro de Gate. Gate era a cidade onde vinha o gigante Golias. De Jabne e de Asdod. Edificou cidades no território de Asdod entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os arábios que habitavam em Gurbaal e contra os meunitas. Os amonitas, que também odiavam Israel, deram presentes a Uzias, cujo renome se espalhara até a entrada do Egito. E olha que o Egito era longe, porque tinha se tornado em extremo forte. Também edificou Uzias torres em Jerusalém, a torre da esquina, a porta do vale, a porta do ângulo, e as fortificou. Edificou torres no deserto, cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores, vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque ele era amigo da agricultura. Ele tinha também, Uzias, um exército de homens destros nas armas, que saíam em guerras em tropas, segundo o rol feito pelo escrivão Jeiel Maceias, oficial sob a direção de Ananias, um dos príncipes do rei. O número total dos cabeças de família, homens valentes, era de 2.600. Debaixo de suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens,
que faziam a guerra com grande poder, para ajudar o rei contra os inimigos. Preparou-lhes Uzias para todo o exército, escudo, lança, capacete, couraça, arco e até fundas para tirar pedras. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, destinadas para as torres e cantos das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. Sabe as balestras e catapultas que nós vemos nos filmes? Foi inventado aqui, nessa época, deste homem. Divulgou-se sua fama até muito longe, porque maravilhosamente foi ajudado, até que se tornou forte. Eu não lembro de nenhum outro rei que tenha tido um relato como o dele. Aonde ele colocava as mãos, Deus o prosperava. E por algumas vezes, nós vamos ver no relato bíblico aqui, que Deus o ajudou contra, Deus o ajudou nisso, Deus o ajudou. Foi maravilhosamente ajudado. E esse relato nos mostra de que ele nunca esteve sozinho. Ele estava com Deus, e Deus estava com ele, e estava ajudando ele, estava fortalecendo ele. Então tudo o que ele botava as mãos para fazer, dava certo. E a gente pensa, mas por que Isaías, quando o cara morre, que ele consegue ver Deus e não antes? Porque a história de Uzias poderia terminar assim, mas não termina assim. Porque aqui tem um relato que diz assim, foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Teve um até que nos mostra que chegou um ponto da sua vida em que alguma coisa parou de acontecer. Nós como pastores vemos isso muito. Pessoas que, como Uzias, estão debaixo das mãos de Deus, buscando ao Senhor, assim como diz o relato de 2 Crônicas 26, ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo o que fizera seu pai Amazias, propôs-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era entendido nas visões de Deus, e enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Nós vemos constantemente pessoas assim, buscam a Deus, Deus o faz prosperar. São os jovens que perto da época do vestibular, de fazer as provas, fazem campanha, vêm para a igreja, buscam a Deus, entram nas faculdades. Agora é da galera dos ateus. Não sei se é bem assim, não sei isso, não sei aquilo. É aqueles que estão buscando um relacionamento, e quando conseguem fogem com o relacionamento para longe de Deus. É aquelas pessoas que estão enfermas e começam a negociar com Deus até, porque eu vou ser fiel, porque isso, porque aquilo, porque aquele outro, e buscam e fazem tudo certo, e Deus entrega a cura, pega a cura e volta para a mesma vida que tinha antes. Quantas pessoas que ao prosperar somem, que ao prosperar se viram contra Deus, começam a achar que são autossuficientes. O rei Uzias, Deus maravilhosamente havia ajudado ele. E se nós olharmos para a nossa vida, quantas vezes a gente estava assim, no fundo do poço, e aí as mãos de Deus se estenderam, nos arrancaram, e quando a gente é arrancado lá, a gente muda, porque a gente vem com aquele sentimento de gratidão. Deus, eu não era nada, mas Tu me arrancou, o que Tu viste em mim, Senhor, e todas aquelas palavras bonitas, né? É quando sai da enfermidade, é quando sai do poço, é quando está saindo, está quase num divórcio, e Deus vai lá e restaura o casamento. Sempre acontece isso, as pessoas voltam cheias de gratidão. Oh meu Deus, que livramento que Tu me deste. Oh Senhor, eu estava perdido, mas Tu operaste um milagre. E aí nós ficamos bonzinhos, e aí a gente começa, e Deus começa a abençoar, e a gente vai crescendo, a gente vai crescendo, a gente vai crescendo, vai se fortalecendo, e daqui a pouco, o que acontece? Assim como o rei Uzias, sobe para a cabeça e a gente acha que é bom o suficiente para andar sozinho. Mas também todo dia na igreja também é bobeira, né? A oração, veja bem, esse negócio dessa fidelidade, Deus sabe o meu coração, é só dessa vez, e a gente começa a dar umas permissões, a gente vai se permitindo algumas coisas que antes nós abominávamos, rejeitávamos, dizendo, não, em nome de Jesus, sai para lá. Agora, o rei Uzias foi fazendo isso, ele estava reto, Deus começou a prosperar, dando ideias para ele, fazendo avançar, ele tinha bases dentro das cidades inimigas, Deus o levou onde não tinha levado ninguém antes.
Mas agora começa o orgulho a entrar dentro do coração. Sabe aquele negócio? Pô, eu sou o cara, hein? Estava dando uma olhada aqui no livro dos reis, ninguém chegou onde eu cheguei. Pois é. O problema grande é quando o orgulho entra dentro do coração, quando nós achamos que somos fortes o suficientes, quando nós começamos a achar de que não precisamos mais daquele que maravilhosamente nos ajudou até aqui. Quando nós pensamos, eu não preciso disso, sabe? Eu não preciso disso. Deus não pode mais chamar a atenção da gente agora. Pastor nenhum pode pregar uma palavra que bateu meio forte em mim, porque não preciso disso. Tanta igreja por aí. Não se dobra mais, não aceita mais correção, não aceita nada. Uzias estava vivendo este momento, e eu fico imaginando que na vida de Isaías estava tudo tranquilo. Ele era amigo do rei, era primo do rei, então o rei prosperava, o rei crescia, o rei tinha várias regalias que permitia aos seus súditos, e Isaías estava ali. Então para Isaías estava muito fácil, ele via o erro de todo mundo. Aquele lá está errado, aquele está errado, ai daquele, ai daquele, ai daquele. Ele não conseguia se ver. Quando está tudo bem na nossa vida, a maior dificuldade é ver o que nós precisamos mudar. Quando está tudo bem na minha vida, eu entro cheio de mim e começo a ver o erro de todo mundo. O pastor é meio assim, a igreja é meio assim, fulano é meio assim, todo culto está lá, mas não sei. A gente vê o erro em todo mundo. Mas no ano que morre o rei Uzias, ele começa a olhar diferente, ele começa a olhar para dentro de si. Uzias era uma figura que de alguma forma impedia Isaías de ver o verdadeiro rei. Uzias tinha crescido tanto, e agora o seu orgulho cresceu de uma tal forma, que diz a Bíblia, que certa vez, ele, tendo fortificado-se, exaltou seu coração para a sua própria ruína. Olha o que diz o texto de 2 Crônicas 26 e 16. Havendo-se fortificado, exaltou seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressão contra o Senhor, seu Deus, porque ele entrou no templo do Senhor para queimar incenso no lugar do incenso. Ele vai para fazer algo que ele não foi chamado para fazer. Existiam os profetas, os sacerdotes e os reis. Cada um tinha uma unção diferente. Deus havia chamado ele para ser rei, não para ser sacerdote. Mas agora ele se acha tão autossuficiente que ele quer fazer o que os outros fazem. Ele quer ser o cara. Ele quer entrar numa área que não foi dada para ele. O grande problema é quando nós queremos tocar algo que Deus não nos deu. Deus chegou e entregou um jardim inteiro para Adão e Eva, mas não entregou a árvore. Entregou todas as árvores, menos aquela árvore. Aquela árvore era dele. Mas quando eles tocam na árvore que era de Deus, eles perdem todo o jardim. Todo. Perceba de que muitas vezes Deus nos entrega muito e nós queremos aquilo que Ele não nos entregou. Davi tinha tudo à sua disposição, mas ele quis a mulher de Urias. Ele tinha todo o favor de Deus, mas ele quis a mulher de Urias. E quando ele pegou a mulher de Urias, ele perdeu o favor de Deus e perdeu a sua casa, perdeu a sua família. Quando nós pegamos algo que Deus não nos deu, é tomado de nós algo que Ele já tinha nos dado. Quantas vezes, em toda a bênção que nós recebemos, do teu salário, de tudo, nós queremos pegar aquilo que é de Deus, e por tomarmos aquilo que pertence a Deus, tudo aquilo que pertencia a nós, nós perdemos, escorre pelos nossos dedos. Existe aquilo que é seu e existe aquilo que é de Deus. Aqui Uzias tinha tudo que Deus tinha lhe dado, que era muito mais do que já tinha dado para qualquer pessoa. Mas ele queria o quê? Ele queria aquilo que Deus não tinha dado para ele. Cuidado quando você quer algo que Deus não entregou para você. E às vezes nós forçamos a porta para pegar algo que Ele não está entregando para nós, porque não nos pertence. Existe uma ansiedade dentro do ser humano de querer tudo aquilo que está além do nosso alcance. E é muito legal porque nós temos que ter alguns objetivos na vida, né? Objetivo para você não ficar parado daqui a pouco dizendo, tá tudo bem, tá ótimo, que Deus dá, tá ótimo. Não, você tem que lutar pelas coisas, mas tem que entender aonde é o teu limite. E ele foi lá queimar incenso, e a Bíblia diz que então levantou-se o sacerdote com outros 80 sacerdotes, e eles resistiram, né? O sacerdote Azarias, ele resistiu a Uzias.
Você não pode estar fazendo isso. Porque Deus nunca age assim sem avisar, né? Olha só, eles avisaram: você não pode fazer isso, está errado o que você está fazendo. Mas agora ele estava tão cheio de si mesmo que ele não escuta mais. O grande problema é quando nós não conseguimos mais escutar quem nos fala. As pessoas estão dando toda a letra assim: ó, isso aqui está errado, hein? Ei, não faça isso, você está equivocado, você está equivocada, não é por esse caminho, não é isso. Mas ele não consegue, por quê? Porque ele é o rei. Ele tinha um rei vivendo dentro dele, que não era Jesus, que não era Deus, Jeová, não era. Ele tinha um rei que era ele mesmo, era o seu próprio orgulho. Então Deus dizendo: você não pode fazer isso. Mas a Bíblia diz que ele resiste aos sacerdotes, ele se indigna, ele ficou indignado contra eles. E no momento em que ele fica indignado e que ele não escuta a voz que estava dando uma direção, a Bíblia fala que a lepra lhe sai a testa. Você já imaginou? Ele está aqui dizendo assim: não é assim não, quer saber de uma coisa? É isso que é aquilo, e resistindo. Imagina alguém brigando, alguém turrão, alguém está dizendo assim: não, porque isso aqui não é acrílico, estou dizendo que não é. Se para mim é pedra, isso aqui é pedra. Eu quero ver quem é que muda, que eu estou falando aqui, porque eu sou rei, meu irmão. O orgulho já bateu, né? Eu é que sei das coisas. Antes eu até pedi opinião, mas agora não peço mais nada. Agora eu que sei. Quando ele resiste, a lepra sai a testa. Sabe por que a lepra sai a testa? Porque aquela lepra já estava dentro dele. A lepra na Bíblia é um dos símbolos do pecado. Se saiu-lhe a testa é porque já estava dentro dele. E tem tanta gente que a lepra já está dentro, já está comendo por dentro, já está consumindo por dentro, só que a gente não vê, porque a misericórdia de Deus ainda está cobrindo. A misericórdia de Deus ainda está protegendo, te dando uma chance, dando chance para que você volte atrás, largue aquilo que Ele não te entregou. E às vezes o que Ele não te entregou foi essa razão que a gente luta tanto para ter. Ele não te entregou isso, larga isso, porque a lepra que está dentro está louca para sair. E quando ela sai na testa. Ela não sai como saiu em Naamã, que dá para esconder ainda. Quando chega no limite da misericórdia, da longanimidade de Deus, o negócio sai na testa. Todos veem aquilo que antes estava escondido. Sansão foi brincando. Sansão, assim como Uzias, porque Deus me deu super força, porque eu matei 1000 filisteus, porque eu fiz isso, é porque eu fiz aquilo, e porque, olha, eu estava numa situação de uma enrascada, mas eu pedi graça, eu levei os portões da cidade comigo, e Deus é comigo. Aí ele vai pregar uma mentira, se levanta, arrebenta as cordas novas, e vai lá, e mais uma vez bota os filisteus para fugir, os inimigos para fugir. Não é assim? Vai brincando, vai brincando, vai brincando, até o momento em que ele se levanta e Deus não está mais com ele. E então o que aconteceu? Não lhe saiu a lepra na testa, os seus olhos foram arrancados. É uma palavra dura, e eu entendo de que às vezes quando a gente sai de casa para vir à igreja, tudo que a gente menos quer é uma palavra como essa, porque ela é confrontadora. É muito legal aquelas palavras de prosperidade, né? Aquelas palavras que tu sai daqui dizendo: uau, eu vou voar, meu irmão, essa semana sim, aleluia. Mas sabe qual é a palavra que te conduz à vida eterna? É aquela que te endireita. É a palavra que resiste à soberba que está crescendo dentro de nós muitas vezes. É essa palavra que nos leva para o céu, porque ela nos poda, ela arranca, sabe, essa coisa ruim que já nos pegou. Porque isso aqui não acontece do dia para a noite, isso aqui é um processo. É um processo que nós vamos nos perdendo no processo, não achando que são bons de verdade. Eu já não preciso mais de orar, eu não preciso mais de conselho, eu não preciso mais ouvir ninguém, eu sou dono da verdade. Isso é um processo, a gente não vai vendo acontecer, e daqui a pouco a gente está tão soberbo que nem Deus falando conosco que a gente escuta mais. Aquele que maravilhosamente nos ajudou, aquele que fez tudo por nós, aquele que abriu as portas, aquele que nos deu a casa, aquele que nos deu o casamento, aquele que nos deu a vida, aquele que nos deu os filhos maravilhosos, aquele que nos prosperou, esse mesmo Deus daqui a pouco é descartável, porque agora, não, é porque a minha mente agora se expandiu, se abriu, veja bem, porque a logosofia, porque as filosofias, porque... e fica um monte de bobeira aí, ó.
sabe, achando que agora cresceu intelectualmente. Cuidado, aquele que maravilhosamente ajudou você, se ele tirar a mão, se ele retirar-se da nossa vida, não sobra nada. Ele havia prosperado enquanto o Senhor esteve com ele, enquanto Deus estava com ele, ele estava prosperando. Mas aqui a palavra foi até que. Esse até que me dá medo. Me dá medo que eu estou achando que eu sou o cara, e daqui a pouco até que a misericórdia acabou, até que o limite chegou, até que não houve mais lugar de aceitação para ele, até que. Quando é o nosso até que? Porque tem tanta coisa que a gente vai driblando, né? Que a gente vai deixando de lado, que a gente vai escondendo, como aquela lepra escondida, e a gente nunca imagina que vai nos sair a testa. Mas aqui nesse homem saiu. E eu quero propor algo para você. Esse homem aqui, no momento que saiu a lepra na testa, os sacerdotes viram e foram empurrando ele para fora do templo, e ele mesmo, a Bíblia diz que apressou-se em sair. É aquele momento que bate o desespero e diz: o que é que eu fiz? Mas nem para todos ainda há misericórdia depois disso. A Bíblia fala que os últimos dias dele foram retirados da casa do Senhor. Ele não pôde mais entrar na casa do Senhor. Olha isso. Não pôde mais entrar no seu reino. Não pôde mais reinar. O seu filho começou a reinar e ele ainda estava vivo, mas estava apodrecendo num leprosário. Ele ficou lá. Ele não morreu do dia para a noite, foi um processo. E aqui eu quero propor algo para você. Essa história é uma história literal. Existiu um Isaías, existiu um rei Uzias, e existiu essa história. Mas o que eu quero propor é que você entenda de que dentro de você hoje existem esses dois homens. Existe um Isaías dentro de você e existe um Uzias dentro de você também. É como uma dupla personalidade. Dentro de nós existe um Isaías que está entrando no templo, que está acusando os outros, que está vendo tanta coisa errada na vida, mas não consegue se ver. Mas dentro de nós também tem um Uzias que não permite que esse Isaías, esse homem de Deus, esse ser espiritual viva. E não permite por quê? Porque talvez nós temos prosperado bastante, porque as coisas estão dando certo na nossa vida, e a gente está tão cheio de si, tão cheio das nossas conquistas, que nós nos achamos acima de qualquer coisa. Estamos acima da tempestade, e só entendemos que é tempestade quando ela bate em nós. Enquanto este Uzias que mora aqui dentro não morrer, o Isaías não vai ver a glória de Deus. É necessário que esse Uzias morra. Essa personalidade que às vezes está dentro da nossa vida e que se impõe para nós, e que se impõe nas nossas relações, que se impõe no nosso relacionamento, que se impõe na nossa maneira de ver as coisas, e que não espere que a doença chegue, não espere que o problema chegue, para entender que quem está reinando não é Deus nesse trono, é Uzias. E é por isso que a Bíblia diz: no ano que morreu o rei Uzias, foi naquele tempo quando ele morre, então sai do trono Uzias. E então Isaías, quando ele entra no templo agora em desespero, ele não sabia o que ia ser da sua vida. Os seus olhos estão preparados para ver quem é o verdadeiro rei. Por isso a Bíblia diz que quando os serafins clamavam um ao outro, ele olha e eu vi o rei assentado num alto e sublime trono. Ele reconhece quem de verdade é o rei, e ele só consegue reconhecer quando aquele antigo rei já tinha sido deposto. Nós só vamos conseguir ver quem é o verdadeiro rei. Você só vai conseguir entender a espiritualidade está dentro de uma igreja e de viver Cristo. Você só vai entender o que é vida espiritual quando esse Uzias carnal morrer dentro de nós, nós colocarmos ele, depusermos ele, e então o rei dos reis vai se levantar, e você vai ter o melhor momento da sua vida espiritual, porque vai ter o verdadeiro encontro com aquele que nos chamou para a sua glória. Isaías, que mora aqui, só consegue ver quando Uzias, que mora aqui, morre. Quando o meu eu morre, meu orgulho morre. Quando aquele cara que foi maravilhosamente ajudado, mas se voltou contra Deus, morre. Quando eu consigo resgatar o profeta dentro de mim, quando eu consigo resgatar o homem de Deus, a mulher de Deus que está dentro de cada um de nós. Naquele dia, quando ele entra naquele templo, algo muito diferente estava acontecendo. Ele vê o Senhor. Deus estava enchendo a casa. Os serafins estão falando uns para os outros de que Ele é santo, de que Ele é santo, de que Ele é santo.
E olha, uma coisa interessante, porque os serafins não estavam dizendo assim: ai de ti, Isaías. Não, ele viu e ele sentiu, e ele disse: ai de mim. O melhor encontro que nós temos é quando nós olhamos para dentro de nós e não precisa ninguém apontar o dedo, mas a gente olha para a gente e diz: cara, como eu estou fora. A gente escuta uma mensagem assim: uau, como eu preciso melhorar, como eu preciso de Deus. Ele diz: ai de mim, porque eu vou morrer aqui, eu vou morrer porque Ele é muito grande, porque Ele é muito além daquilo que eu imaginava. O Senhor está aqui. E aí ele começa a dizer: ai de mim, porque antes ele acusava os outros de ter lábios impuros, mas agora ele entende que ele se deixou levar por isso também. É muito legal ter um encontro com Deus, porque a gente começa a olhar para dentro de nós, a gente para de olhar para fora e começa a olhar para dentro. O encontro com Deus é um encontro com a sua palavra. A palavra de Deus é como um espelho, e quando você olha para ela, você começa a se ver de verdade. Começamos a enxergar quem de verdade nós somos. E aí a gente para com a acusação, e a gente para de achar que o outro está errado, a gente para com tudo e a gente começa a dizer: ai de mim, Senhor, eu vou perecer aqui, Pai, tenha misericórdia de mim. A Bíblia diz que neste momento que ele diz ai de mim, o anjo vem, pega uma brasa, traz até ele. E essa ação mostra-nos uma ação de um Deus misericordioso, diferente do Deus de algumas religiões. O anjo não chega com aquela tenaz, com a brasa viva e diz assim: e aí, Isaías, é de verdade mesmo ou só está de brincadeira aí que tu está arrependido? Posso botar aí na tua boca e te purificar, ou semana que vem tu estás aí de novo dizendo a mesma coisa? Porque depois dos nossos erros a gente sempre pensa que é assim, né? A gente vai chegar diante de Deus e o Senhor vai estar assim: ai, de novo tu mentiu de novo? Pornografia de novo? Tal coisa de novo? Isso de novo? Mas Deus conhece um verdadeiro arrependimento. Eu sei que confessar para homens é difícil, porque a gente vai falar e a pessoa já diz assim, né? Ai, já sei. Mas quando a gente vai para Deus, Ele vê realmente se o nosso coração está arrependido. O anjo não questiona. O anjo chega no momento que vê ele dizendo ai de mim, e ele chega e toca. E no momento que ele toca, ele diz: isso tocou os teus lábios, o teu pecado está perdoado. Sabe o que é o lindo? É que se você entrou hoje aqui, e se a glória de Deus se manifestar para você, é uma ação apenas. Você diz: Senhor, ai de mim. E Ele vem, Ele toca você, e a tua vida é transformada, o teu pecado é perdoado. O próprio Davi, quando ele pecou e Natã vai e confronta ele, ele diz assim: eu pequei, sou eu que pequei, eu sou esse cara, eu sou errado. Na hora Natã diz assim: teu pecado está perdoado. Na hora, teu pecado está perdoado. Há uma consequência, com certeza, sobre o que você fez, mas o Senhor perdoa o teu pecado. Deus nos perdoa, Deus nos ama. E então vem a frase: quem eu enviarei? E eu quero que você pare para pensar um pouquinho comigo aqui. Não era a melhor época de Israel? Era. Não era quando eles tinham prosperado? Era. Eles não estavam em guerra? Não. Tinha muita agricultura, tinha muitos bens, tinha muito gado? Tinha. Por que Deus está dizendo: a quem enviarei, quem há de ir por nós? É o melhor momento da vida deles. Quando é que a gente precisa de Deus? Quando está tudo ruim, né? Eles estavam vendo o melhor momento de prosperidade nessa época, e Deus está olhando e dizendo assim: eles estão perdidos. Porque a prosperidade muitas vezes nos engana, porque a quietude da vida muitas vezes nos engana, e nós estamos achando que está tudo bem. E quando está tudo bem, eu vou quando dá, eu faço quando der, eu oro quando dá, eu me relaciono com Deus quando der, porque está tudo certo. Ele é tão bom, gente, é tão bom. Olha que prosperidade que eu tenho, Ele é tão bom. Olha que saúde que eu tenho, Ele é tão bom. Aí ele olha para Isaías e diz assim: quem há de ir por nós? Quem é que eu vou enviar? Às vezes o Senhor deve estar clamando aqui nesse lugar, dizendo assim: quem é que eu vou enviar para essa cidade que é tão próspera, Jaraguá do Sul? Como é próspero esse nosso vale, como é próspero, como, meu Deus. E o Senhor está dizendo: quem é que eu vou enviar? Quem é que vai sair do conforto? Quem é que vai dizer não para si mesmo? Quem é que vai sair debaixo
da amizade do rei para se entregar verdadeiramente ao chamado que Deus tem. Quem há de ir por nós? E então Isaías agora posiciona-se dizendo: eis-me aqui, eu vou, me envia. Eu não quero mais a vida que eu tinha antes, eu não quero mais ser daquele jeito. Eu estou aqui para fazer o que tu quiseres. E se você olhar a vida de Isaías pós isso, é uma vida completamente diferente. Se você olhar por onde este homem passou, completamente diferente, porque ele atendeu ao chamado. Você deve ter ouvido uma mensagem top nesse momento. Acabou de vê-la, falou muito com a tua vida, e quem sabe passou no teu coração: uau, eu quero muito conhecer esse lugar, eu quero muito contribuir com essa obra. E nesse momento você pode fazer isso. Estou passando aqui para dizer de que há várias formas de nós contribuirmos na obra do Senhor. Às vezes com nossos talentos, os nossos dons, mas também com a nossa contribuição. Sabe que cada vez que você contribui, seja com teus dízimos ou tuas ofertas, você promove para que o reino de Deus se expanda, para que trabalhos como esse possam chegar a milhares de pessoas, hoje via internet, ou mesmo dentro do ambiente onde nós estamos, aqui na cidade, onde nós temos a The Way Church. Hoje, pelas formas que você vê aí na sua tela, você pode contribuir, seja o seu Pix, transferências, depósitos. O mais importante é que esteja ligado ao seu coração. Nós vemos na Bíblia Sagrada que haviam pessoas que contribuíam com seus dízimos, outras com suas ofertas. Os dízimos muitas vezes ligados a algo que para mim fica mais fácil de planejar. 10% daquilo que eu ganho, eu invisto no reino de Deus. Mas outras pessoas do Novo Testamento já não se atinham mais a dízimos. Algumas delas vendiam tudo que tinham e entregavam. Outras dividiam o que tinham. E dessa forma elas sabiam de que parte dos seus ganhos poderia alcançar a muitos. Então, da maneira como você sentir em seu coração, seja por oferta, seja por dízimos, mas que você possa fazer com todo o seu coração essa contribuição. E saiba, dentro do seu coração, de que cada vez que você estende a mão para que a obra de Deus continue evoluindo, crescendo e se ampliando, as mãos de Deus se estendem sobre você também. Não como um ato de cobrança ou negociação, mas porque Deus é fiel e nunca fica devendo nada para ninguém. Por isso eu convido você a fazer parte desse ministério, dessa obra, com as suas contribuições. E isso fará com que a gente continue ajudando tantas famílias que cada semana são restauradas, que nos procuram em busca de algo que não encontraram em mais nenhum lugar, às vezes sem esperança. E essa esperança não é levada apenas por nós, mas é levada por você, através do seu amor. Então, convido você a fazer segundo aquilo que o Senhor colocar no seu coração de fazer, e com certeza abençoará a muitos. Que Deus abençoe a sua vida, continue nos acompanhando pelos canais, que eu tenho certeza que é só o começo do que Deus ainda fará em sua vida e em sua família.